Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais complexos e delicados que existem. Um verdadeiro quebra-cabeça que fica bem na fronteira entre o direito, a medicina e até a psicologia: o crime de infanticídio. E vamos começar com a pergunta que vale US$ 1 milhão. A questão que deixa todo mundo intrigado: como assim? Por que tirar a vida de um bebê recém-nascido pode ter um tratamento na lei que é diferente, mais brando, do que um homicídio qualquer? É um paradoxo que a gente vai tentar entender agora. A chave para desvendar esse mistério está toda na definição da lei. O nosso Código Penal, lá de 1940, diz que o crime acontece quando a mãe mata o próprio filho sob a influência do estado puerperal. Guarda bem esse nome, estado puerperal, porque é ele que está no olho do furacão nessa história toda. Mas olha, nem sempre foi assim, viu? Se a gente voltar no tempo, lá na Idade Média, a punição era terrível, coisa de filme de terror. Só que com o passar dos séculos, a lei foi ficando mais branda. Aqui no Brasil, em 1830, a justificativa para pena menor era a defesa da honra. Foi só em 1940 que esse tal de estado puerperal entrou em cena e virou o ponto principal que a gente tem hoje. Ok, mas qual é a lógica da lei por trás disso? A ideia é a seguinte: imagine o trauma de um parto sem nenhuma ajuda. A dor absurda, a exaustão, o sangramento, tudo isso junto poderia levar a mulher a um estado de confusão mental tão grande que ela nem entenderia direito o que estava fazendo. É visto como uma mistura de fatores físicos, psicológicos e sociais. E aqui que a coisa começa a ficar muito interessante. A justificativa da lei parece até razoável, né? Mas ela se sustenta do ponto de vista científico? O que será que a medicina tem a dizer sobre o tal do estado puerperal? Bom, a resposta da comunidade médica é praticamente um balde de água fria. Eles dizem que o termo é ambíguo, contestado e que, para muitos especialistas, não passa de uma ficção jurídica, ou seja, uma invenção da lei para justificar uma pena menor, mas que não tem nada a ver com a realidade da medicina. E para deixar isso bem claro, você pode procurar no livro de medicina que quiser. No tratado de psiquiatria mais completo do mundo, não vai encontrar nenhuma doença, nenhuma síndrome chamada estado puerperal. Simplesmente não existe como um diagnóstico médico. E aqui a gente vê o tamanho do abismo entre as duas coisas. A lei fala de um estado vago, super rápido, que acontece ali, na hora do parto ou logo em seguida. Já a medicina conhece condições reais, como o maternity blues ou a depressão pós-parto, que têm sintomas claros e que, olha só, costumam aparecer dias ou semanas depois do nascimento, não na hora. E para complicar tudo ainda mais, quando a gente olha para os casos reais de infanticídio, o perfil não bate com essa ideia de estado confusional. Muitas vezes, o que a gente vê é uma gravidez escondida, um crime planejado para ocultar o bebê e um ato executado com frieza, geralmente para preservar a honra. Não parece muito com um surto, né? Agora, tenta se colocar no lugar de um perito forense. A pessoa é chamada para provar cientificamente uma condição que a ciência diz que não existe. É um dilema gigantesco. Não é à toa que no meio forense eles chamam isso de crucis peritorum, que é latim para a cruz dos peritos. É uma tarefa quase impossível. Olha só a maratona que o perito tem que correr. Provar que o bebê nasceu vivo, quanto tempo viveu, do que morreu, tudo isso é super complexo, mas faz parte da ciência forense. Agora o passo 4. Diagnosticar o tal do estado puerperal. Aí é que mora o problema. Como provar algo que não tem definição médica? E só para a gente ter uma ideia do nível de dificuldade, vamos pegar só o primeiro passo: provar que o bebê nasceu vivo. Para isso, é preciso provar que ele respirou. E isso é feito com uma série de testes de nomes bem estranhos, as chamadas docimásias. Os nomes já mostram que o negócio é sério. São vários procedimentos científicos super rigorosos. Um testa se o pulmão boia na água, outro analisa o estômago, o ouvido. Tem até análise microscópica de tecidos. Pensa bem, todo esse esforço, toda essa ciência, só para responder a pergunta mais básica de todas: o bebê chegou a respirar? E quando a gente acha que esse debate já não podia ficar mais complicado, ele ganha uma outra camada, uma camada cultural, que nos força a pensar de um jeito completamente diferente. É que, em algumas etnias indígenas aqui do Brasil, o infanticídio acontece sim, mas por motivos totalmente diferentes do que a gente estava discutindo. Não tem a ver com honra, nem com o estado mental alterado. É uma prática que faz parte da tradição cultural deles. As razões estão ligadas à visão de mundo e, muitas vezes, às condições de vida desses povos. O nascimento de gêmeos, por exemplo, pode ser visto como algo ruim.
Uma criança com alguma deficiência ou filha de mãe solteira pode ser vista como alguém que não vai conseguir sobreviver ali. São decisões baseadas em tradições muito antigas. Isso joga a gente no meio de um debate filosófico gigante. De um lado, o relativismo cultural, que diz que a gente deve respeitar a lógica de cada cultura. Do outro, a ideia de direitos humanos universais, que defende que o direito à vida vale para todo mundo, não importa a cultura. E, sinceramente, não tem resposta fácil para isso. Bom, mas voltando para a questão da lei, o impasse com a ciência é tão grande que a própria legislação já está sendo rediscutida. Já existem projetos de lei tramitando para finalmente tirar essa expressão tão controversa, estado puerperal, do nosso Código Penal. A mudança pode parecer pequena, mas ela é enorme. Trocar estado puerperal por influência perturbadora do parto faria toda a diferença. Sairia de cena a tal ficção jurídica e entraria um termo mais geral, que reconhece o estresse gigantesco do parto sem precisar de um diagnóstico que não existe. Mas, atenção aqui. Mesmo com essa mudança, o infanticídio continuaria a ser um crime chamado de privilegiado, ou seja, com uma pena mais leve que a do homicídio. A mudança corrigiria o problema com a ciência, mas manteria a distinção da lei, que é o centro de todo o debate. E no fim das contas, tudo isso nos leva a uma reflexão fundamental, que está bem resumida nessa frase. A base do nosso Estado é a defesa da vida como o bem mais precioso que existe. Então, como a gente equilibra esse princípio com uma lei que, na prática, parece dar um valor diferente para vidas diferentes? E a gente termina com a pergunta que ficou no ar o tempo todo. Quando a base de uma lei é totalmente rejeitada pela ciência, e quando a cultura desafia o que a gente entende como um direito universal, como é que a gente, como sociedade, define o que é justiça? A resposta, como deu para ver, está muito longe de ser simples.